E o Atlas de Acesso à Justiça indica que sobram advogados no Brasil, enquanto há falta de defensores públicos para atender as demandas da população. Enquanto existem 774 mil advogados em atuação no país, há apenas 5 mil defensores públicos. Sobre o assunto, nós vamos falar com o Defensor-Geral do Estado, Aldir Mello. Bom dia, doutor Aldir. Bom dia, Eduardo. Doutor Aldir, vamos falar primeiro sobre essa visão nacional, antes de vir para cá, para o estado do Maranhão, focar na questão do Maranhão. Mais de 700 mil advogados para pouco mais aí de 5 mil defensores públicos. É uma situação de falta de defensor público, uma situação que prejudica todo o Brasil, não é isso? E os dados indicam que há, por um lado, um aumento, um crescimento na advocacia privada no Brasil, em detrimento do fortalecimento das defensorias em razão do baixo investimento dado pelos governos estaduais e federal em relação às defensorias públicas. Mas é preciso esclarecer que o Atlas de Acesso à Justiça no Brasil, que foi lançado na semana passada, não se refere apenas à defensoria e não faz uma análise qualitativa dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública. Ao indicar que o Estado do Maranhão possui o pior acesso à justiça no Brasil, o Atlas faz uma radiografia do número de juízes, promotores, defensores, advogados, cartórios, PROCONs, delegacias e aponta que há essa deficiência, mas de modo algum se refere exclusivamente aos serviços prestados pela Defensoria Pública. Então essa deficiência que o senhor coloca não é só em relação à questão do número de defensores públicos, também a quantidade de juízes, promotores e até a própria qualidade, como o senhor falou, por conta até da demanda, não é isso? E em relação especificamente à Defensoria Pública, é preciso fazer um comparativo entre o diagnóstico que foi lançado pelo Ministério da Justiça em 2009, que apontava sim a Defensoria do Estado do Maranhão como a Defensoria que possui o menor número proporcional de defensores e a menor cobertura geográfica dos serviços da Defensoria. Isso em termos de quantidade? Apenas 3% de comarcas. O próprio Atlas, embora não tenha dados atualizados do número de defensores públicos no estado do Maranhão e nem das unidades regionais da Defensoria em funcionamento, já aponta que o estado do Maranhão subiu 7 posições no ranking das defensorias públicas e já estamos, em relação ao número de defensores, na frente de estados como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. No entanto, considerando que há no estado do Maranhão indicadores sociais desfavoráveis, que nós temos mais da metade da população do estado, segundo dados do IBGE-PNAD, recebendo até 3 salários mínimos, que é a faixa de usuário, do cidadão usuário dos serviços da instituição, e considerando, sobretudo, as altas custas judiciais praticadas no estado do Maranhão. As extensões territoriais do estado são 217 municípios, são 109 comarcas, nós temos um número 3 vezes maior de promotores e juízes em relação ao número de defensores. Embora nós tenhamos aumentado em 155% o percentual de defensores no estado do Maranhão nos últimos 3 anos, passando de um nível de 47 para 120 defensores no estado e aumentando a cobertura geográfica de 3% para 23%, nós estávamos até 2010 em apenas 6 comarcas, hoje estamos em 25, inauguramos 19 núcleos regionais em 3 anos, a despeito dos avanços, considerando as necessidades do estado do Maranhão, sobretudo um número 3 vezes maior de juízes e promotores, temos em média 300 juízes e promotores para 120 defensores públicos, há sem dúvida uma grave deficiência no acesso à justiça no estado do Maranhão, em razão de ser a Defensoria Pública a porta de entrada do cidadão à justiça, da grande maioria da população maranhense. Como o senhor disse, subiu 7 posições em relação à questão de quantidade de defensores públicos, mas tem outras questões que devem ser analisadas, como a população carente, pobre, que necessita, em relação também ao tamanho do Estado, a dimensão do Estado. Nunca é demais lembrar também que o defensor público é justamente para atender essa população carente, não é isso, doutor Aldir? Exatamente. O defensor, na forma da Constituição Federal, é aquele que garante o exercício amplo do direito à defesa a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade, que não possuem recursos para contratar advogado e arcar com as despesas de um processo. Daí a importância de se fortalecer as defensorias, isso passa necessariamente pela disponibilização de um recurso orçamentário maior para que a defensoria mantenha em funcionamento as unidades existentes, sobretudo que avance para o interior do estado. Nós temos priorizado na nossa gestão o interior,
considerando que é no interior que a população tem mais deficiência de acesso à justiça. Então, considerando todos esses indicadores, há necessidade de criação de mais cargos de defensor público, e isso é uma prerrogativa exclusiva da chefia do Poder Executivo, e há, sobretudo, a necessidade que esses cargos sejam aprovados pela Assembleia Legislativa, que seja disponibilizado um orçamento maior para a Defensoria, considerando que hoje nós temos um orçamento 4 vezes menor do que o do Ministério Público e 16 vezes menor do que o do Poder Judiciário. E essa distribuição desigual de recursos orçamentários entre as 3 instituições igualmente essenciais à entrega da prestação jurisdicional do Estado tem se dado, sobretudo, em desfavor, em desprestígio, sobretudo prejudicando a população carente do Estado do Maranhão, que, como disse, representa mais da metade da população, que recebe uma faixa de renda em torno de 3 salários mínimos. Então, há necessidade de investir na Defensoria, considerando que a grande maioria da população do Estado ou precisou ou pode vir a precisar dos serviços da Defensoria. Tá, só para a gente encerrar, doutor Aldir, a gente está no final de um ano já, no final do ano de 2013, como é que o senhor percebeu a demanda? Aumentou muito esse ano em relação a anos anteriores e qual a expectativa já para 2014? A demanda é ascendente, tanto na capital quanto nos núcleos regionais do interior do Estado. Nós temos tido uma preocupação muito grande em monitorar essa demanda de modo a atender no menor espaço de tempo possível as pessoas que procuram a Defensoria. Mas como nós temos limitações humanas e materiais, fácil, né? Realmente é uma equação muito difícil de ser equacionada, né? Uma solução muito difícil, que nós temos tido um cuidado muito grande de dar a resposta no menor espaço de tempo possível. De modo que hoje que a pessoa procura a Defensoria, ela terá a sua demanda atendida no mesmo dia ou em um espaço de tempo curto, de modo a não fazer com que não haja essa demora na entrega da prestação jurisdicional. Muitos imaginam que procurando a Defensoria todos os problemas serão resolvidos, e esse é um esclarecimento também é necessário se fazer à população, porque na verdade a Defensoria ela ingressa com a ação na Justiça e faz todo o acompanhamento, mas o desdobramento se dará caso seja intentada uma ação judicial no âmbito do Poder Judiciário. Seria apenas o primeiro passo, né? É o primeiro passo, mas nós temos procurado, dentro do possível, a despeito das nossas limitações, fazer com que esse tempo de resposta, o tempo de espera da população que procura a Defensoria seja o mais rápido possível para que ela possa encaminhar a sua demanda e ver solucionado o seu problema. Ok, obrigado pela sua participação aqui, Aldir Melo, Defensor-Geral do Estado. Feliz Natal para o senhor. Eu que agradeço, e também um feliz 2014, tá bom? De bons trabalhos para a Defensoria Pública do Estado.